Eu não sei nem como começar esse vídeo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Este aqui será um vídeo diferente. Esperávamos que esse dia tivesse chegado. Finalmente chegou. E a gente, descobriu o que aconteceu nesse feriado prolongado de Páscoa. E vocês sabem do que eu estou falando. Eu estou me referindo a ele, sim, Benício Pardo, do canal Mestre Beni, Benício Raridades. Bem, olha só, eu acho que vocês devem conhecer o Benício Pardo da Silva, que eu conheci ele em meados de 2022, quando eu estava fazendo as lives lá no canal Pedro VX008 Conteúdos e também aqui pelo canal da Pedro Soarim Brasil. Mas aos poucos a gente descobriu que o Benício se trata de uma pessoa traidora e também tirando a onda com a gente e também não ignorando os haters. Bem, eu vou contar umas coisas que aconteceu comigo, com o Max, o Carlos, o Rubens e outros usuários do grupo do Carlos Virgílio. E também lá do grupo do 05. Mas antes de começar, eu quero que vocês inscrevam-se no canal, deixar o seu like e apertar no sino das notificações, que você vai ser notificado que você pode receber todas as lives novas e os vídeos novos também. E bora começar. Bem, como vocês já sabem, Benício Pardo, sim, era aqui um dos participantes da Stream Lives com Pedro Soarim e também de outras lives, como o Eduardo Lives, do Eduardo Passos, o Carlos Virgílio Alt Lives, do Carlos Virgílio, e também do 05 Direct, do Rubens, e também do Eduardo FHC Lives, do Eduardo Felipe, e de outras lives também. E ele, inclusive, ele tinha uma live chamada BR Lives, que, inclusive, eu estive presente nessas lives, poucas vezes, né? Sabe, eu meio que não apareço muito nas lives, porque às vezes eu tô ocupado e às vezes eu tenho que editar vídeos para outros canais que eu tenho aqui na plataforma. E aí ele parou de fazer live em setembro de 2025 e no início de 2026 ele retornou com a live, só que com outro nome, chamada BP Geral, e ele tem um outro canal que se chama Mestre Beni, que inclusive eu era um dos editores e administradores do canal, e
isso aqui foi apenas um resumo. Que agora vocês vão descobrir por que a gente parou de ser amigo do Benício Pardo. Agora que vai começar o que vocês estavam esperando. No dia 4 de abril de 2026, posteriormente, num sábado agora, um canal chamado Batatão Cremoso postou uma print na aba comunidade, dizendo que o Benício estava incentivando os haters a invadirem o servidor e live dos nossos canais nas redes sociais, tanto as lives no YouTube, também no servidor do Discord. Tipo, ó, eu vou mostrar a print aqui, ó. Eu tinha a print da postagem, mas parece que foi apagada. Deixa eu ver, cadê a print? Está aqui, ó. Essa print aqui é do Rubens, parece, né? Porque tá aparecendo aqui na fonte, né? Roxa, parece, ó. A postagem aqui é do Batatão Cremoso, mencionando o Rick, o Mano Geladinho, eu, o canal Marcopião Lixo Preso e também o Carlos Virgílio. E tá dizendo a seguinte, a postagem, ó. Benício Pardo pedindo pro Marcopia invadir servidores de vocês, ó. E tem aqui, ó, a print no privado, eu acho que deve ser do Marco Antônio Conceição Filho, mais provável, né, que esse privado aí que o Benício estava conversando deve ser do Marco Antônio Conceição Filho. Bem, aí como vocês podem ver, ó, tem a print aqui, ó, a conversa, ó, pedindo assim, ó, cria um server Marco Valentim e manda link. Ó, vocês viram logo de cara, né? Vocês viram logo de cara o que o Benício Pardo estava querendo tirar onda com a nossa cara o tempo todo. Ele pedia para o Marco Antônio a plagiar e copiar o meu canal e também fazer servidor, redes sociais parecido com o que tem na Pedro Soares Brasil e também no sistema Rock Forever de comunicação. E também ele ficou pedindo aqui para o Marco Antônio invadir o meu servidor e também o servidor do Carlos Virgílio. E até o servidor do Rick. E também ele copiou e plagiou a Pedro Soares Brasil e também a Rock Forever. Também ele ficou falando assim, ó, espalmar bem-vindo ao gigante e também ficava mandando link de live, também link de call no privado do Marcopia só para querer ganhar a empatia nossa. Olha a safadeza, gente. Meu Deus. Eu não esperava nem a pau que isso fosse acontecer. Que cara de pau, velho. Que cara de pau, velho. Pô, mano. A gente deu várias chances para esse cara, velho. A gente deu várias chances para esse Benício Pardo, só que ele continua falando dos haters e também sempre falando
do Marco Antônio. E ele nunca parava. Ele nunca parava por um segundo. Porque lembra de uma certa call que ele falava que ia parar de falar do Marco Antônio e também dos haters e dos copiões também. Só que não durou nenhum dia, não durou nenhuma semana, não durou um mês, que ele volta a conversar, a falar dos caras. E, mano, o pior que tem uma coisa meio chata, né? Que parece que o Benício, quando ele vê uma coisa minha e vai lá pro Marco Antônio e dizer: copia essa tal coisa aqui do Pedro Soarim, olha lá, copia lá do fulano de tal. Eu acho que eu não sei ao certo se ele fazia realmente isso daí, mas eu tô suspeitando, sim, eu tô suspeitando que ele tá fazendo isso só para tirar onda com a nossa cara. E não foi só isso não, ó. Na Stream Lives também, ele já causou um monte de coisa errada, velho. Tipo assim, ó. Ele... E tem vezes que ele ficava atrapalhando a conversa dos participantes e também daquela polêmica, aquela certa polêmica lá do 7 de janeiro de 2025, quando todo mundo ficava acreditando nele. Só que agora não acreditamos mais porque descobrimos a farsa que ele tá tratando, velho. Mas é uma coisa muito complicada, gente. Muito complicada mesmo. E olha só. Teve várias pessoas aí que ficavam confiando nele, só que, pelo contrário, eu não confiava muito nele, não. Sabe por quê? Porque algumas pessoas lá naquela equipe F6, que atualmente eu acho que não existe mais, né? E também equipe A também, ó, já faliu também, mas o Benício também já fez um monte de merda aí ao longo dos anos e teve um participante lá no chat ao vivo da Stream Lives que ficava falando sobre os passados do Benício e o Benício só ignorava isso. Mas também eu só não consigo entender como que ele promete que não vai falar sobre os haters também das outras pessoas, mas mesmo assim, ó, ele vem cagando pra cima de nós. E o Benício só dar atenção pros haters e pros copiões, só para querer causar uma treta e também uma confusão para uma reunião para invadir live, meet e call das outras pessoas, incluindo a mim, o Carlos Vigílio e entre outros. Esqueci de mencionar também que no dia 24 de janeiro deste ano, o Benício Pardo fez uma coisa meio que inaceitável numa conta que ele ficava falando que vai atacar, ofender gravemente o Pedro Luiz Ferreira,
de analfabeto. Tudo bem que esse cara é considerado um copião, um plagiador, que nem o Marco Antônio, Luiz Otávio, entre outros. Só que o senhor Benício Pardo fez uma coisa de errado, que foi chamar a pessoa que é autista. Uma pessoa autista, não estou querendo defender o Pedro Luiz, não, que eu já bloqueei esse cara em todas as minhas redes sociais, porque eu não quero mais saber dele. E pior, o que o Benício Pardo fez foi errado, e não foi certo, não. E a mãe do Pedro Luiz foi questionada pelo próprio filho dela, e que ele estava sendo chamado de analfabeto pelo senhor Benício Pardo. E quando ela mandou as merdas que o Benício fez com o próprio filho pros parentes, sim, pros parentes do Benício, e que se ele não apagar aquelas postagens, aquelas ameaças contra o filho dela, ela iria entrar em processos judiciais chegando no estado onde ele mora. E pior, o Benício desesperado aí, com medo de ser, lascado aí pela mãe do senhor Pedro Luiz Ferreira, eu acho. Aí foi desesperado para deletar a conta, que infelizmente, tirei ele daquela conta, né? Mas agora e como vocês já sabem, existe um canal desde 2023, 2024, chamado Antimarcópia, né, que existiu. E, inclusive, é um canal zoeiro que não só de mimados, também falam de outras pessoas que zoam outras pessoas e transformam em humor, tipo aquele humor ácido, humor negro e essas coisas aí. Tipo, que nem aqueles canais hackeados do Arthur Amaral, sabe? Lá em 2021, 2022. Então, são aqueles canais lá de zoeira. E também no dia 15 de março deste ano, o Benício estava falando no grupo do Rubens e também no grupo do Carlos, falando que estava hackeando o Marco Antônio, pedindo o e-mail e a senha dele por motivo besta. Pra quê? E depois disso foi descoberto que ele incentivava os copiões a cometer invasões na live dos outros. E também esse cara tinha roubado uma conta minha, uma coisa. Umas contas aí que eu só gosto de postar coisas aleatórias, mas se aquele canal do Benício ainda tá de pé e eu sou administrador, infelizmente, a gente, vai ter que mudar o nome do canal também, a gente só expõe a verdade sobre o Benício lá no canal dele, né, Ele, tá lascado, viu? E também ele ficava falando de assuntos que não eram para terem sido falados em live, como comigo e com as outras pessoas. Só que aqueles assuntos, os participantes de algumas lives aí falaram que é para assunto pessoal, no privado, ou em grupo do WhatsApp e também em grupo do Instagram. Só que o Benício ignorou, cagou e andou
e fala isso em live para todo mundo que está ao vivo, lá no chat. E também lá no estúdio, naquela call, no Meet, no estúdio lá, sei lá. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado, né, com o que a gente fala nas lives de 2025. Fazia, eu, eu não dava bola muito para isso lá em 2025, mas agora, ó, eu mudei várias coisas e eu não cito, ó, eu não cito o canal nem eu não costumo mencionar, citar pessoa, canal, essas coisas aí, né? Porque você pode meio que se prejudicar. Mas o Benício não. O Benício ele cita a pessoa, o usuário, o canal. E pra quê, né? Que prova ele tem disso, né? E eu parei de pensar para pensar uma coisa. Ele também fazia de forma parecida o Marco Antônio. Tipo, ele já plagiou a Pedro VX008 Lives e também fazia vinhetas parecidas com a da minha live. Só que ele tinha mudado e parece que começou a fazer vinheta própria, né, por volta de 2024, 2025, por aí. Só que a casa caiu para ele neste ano aqui de 2026. Mas ele parece que não vai conseguir responder, né? Fica sumido, mas a gente chegou no ponto. Não vamos dar mais uma chance para esse cara, porque a gente já tentou conversar com ele, a gente já tentou entender ele e ele faz essas palhaçadas aí com a gente. É imperdoável isso daí. Imperdoável. Eu vou dar um skate na sua cabeça. Você tá fudido, Benício. Não dá tanta porrada. Não é possível não, velho. Não é possível não, velho. Por que essas coisas têm que acontecer, gente, velho? Ah, mano. Eu nunca pensei que chegaria nesse ponto, velho. Como eu diria lá no começo do vídeo, repito agora. Mano, a gente esperava que o Benício ia mudar. A gente esperava que ele iria agir como uma pessoa normal. Mas não, velho. Mas não. A gente deu várias chances para ele. Mas ele ignorou porque não quis. Ai, eu fico muito chateado com essas coisas, velho. Então, beleza, galera. Eu acho que eu já falei demais por aqui. E esse tipo de pessoa aí não se toca. Não merece nenhuma chance. E melhor parar de falar com ele. Também não querer mais papo com esse tipo de pessoa. E foi isso, pessoal. Valeu. Fui. Tchau.